Então, bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou residente aqui do quarto ano do Hospital de Clínicas da Unicamp, da disciplina de neurocirurgia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a anatomia do cerebelo e do quarto ventrículo. É, Durante o estudo, eu percebi que é um tema bastante desafiador e que, com certeza, a gente tem que revisar com uma frequência relativamente alta para a gente não se perder nessa anatomia, tá? Então, como eu sempre gosto de fazer, sempre trago alguns objetivos básicos da aula que eu espero cumpri-los, além de algumas informações a mais, discutir um pouco da anatomia óssea, da fossa posterior, porque quando a gente vai ver nos livros, nos artigos da anatomia do cerebelo e do quarto ventrículo, é, é inevitável a gente ter que entender um pouco da anatomia da fossa posterior para entender os acessos cirúrgicos, entender as relações do cerebelo e do quarto ventrículo com as estruturas adjacentes, tá? Um dos objetivos básicos também é reconhecer as faces do cerebelo e suas subdivisões, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Além disso, tentar entender as relações do quarto ventrículo com as suas estruturas adjacentes e, assim, comentar por cima um pouco sobre acesso telovelar e acesso reto sigmoide, nada muito específico, para a aula também não ficar muito maçante e extensa. Então, quando a gente fala de anatomia da fossa posterior, a gente sabe que a fossa posterior ela contém uma anatomia muito complexa, tá? Então, anatomicamente, para a gente entender, ela vai desde a incisura tentorial, onde ela se comunica com o espaço supratentorial, então da incisura tentorial para baixo a gente chama de infratentorial, até a região do forame magno, onde ela vai se comunicar com a região do canal vertebral da medula espinhal, tá? A fossa posterior engloba algumas estruturas como o cerebelo, o quarto ventrículo, como a gente olha nessa imagem, e o tronco encefálico, além de estruturas vasculares, neurais bastante importantes também. Para a gente entender um pouco da anatomia óssea, a gente tem que lembrar que a fossa posterior ela é englobada por três ossos principais, tá? Tentei deixar uma legenda aqui para a gente entender melhor. A parte anterior dela, então, anteriormente ela é delimitada pelo dorso da cela e o corpo do senoide em amarelo aqui, tá? Lateralmente ela vai ser englobada pela parte petrosa do osso temporal principal, mas um pouco também da parte mastoide do osso temporal. Inferiormente ela é delimitada ou melhor, posteriormente, ela é delimitada pela escama do osso occipital, como a gente consegue ver aqui inferiormente, o forame magno delimita o limite inferior da fossa posterior. Então, depois que a gente junta esses três ossos, a forma da fossa posterior é mais ou menos essa. A gente tem que lembrar que ela é, em relação ao conteúdo encefálico, ela é que engloba o menor conteúdo encefálico, cerca de um oitavo de todo o conteúdo, de toda a massa encefálica está contida na fossa posterior. Bom, então quais são os componentes aqui da fossa posterior? Como eu falei anteriormente, a gente vai falar um pouco do cerebelo, tá? Que é essa estrutura aqui maior, que está posterior ao tronco cefálico, posterior ao quarto ventrículo, e também a gente vai falar um pouco do quarto ventrículo. Aqui a gente já consegue entender um pouco das relações dele, tá? É, Lembrar, assim, só um comentário a mais, que o cerebelo, então, é importante função na coordenação e na precisão das funções motores, tá? Tipo, o fato da gente andar, a gente não precisa ficar pensando toda vez que a gente vai andar, porque o cerebelo ele já faz isso por nós. Falando um pouco aqui da anatomia macroscópica do cerebelo, tá? Existem duas fissuras principais que dividem o cerebelo. A primeira, a fissura primária, vai dividir em lobo anterior e lobo posterior, como a gente observa nessa imagem. E a fissura posterolateral, que vai dividir o lóbulo posterior em lóbulo floco-nodular. Na verdade, o cerebelo tem três grandes lóbulos, tá? E falando um pouco de cada um dos lóbulos, por exemplo, o lóbulo floco-nodular está relacionado funcionalmente com o aparelho vestibular, podendo ser denominado sistema vestíbulo cerebelar. O lobo anterior, juntamente com algumas partes do lobo posterior, recebe informações que recebe informações da medula espinhal, pode ser reconhecido como lóbulo espinocerebelar. Já o lóbulo posterior, que corresponde aos hemisférios cerebelares, a gente vai ver essas divisões de cerebelo de uma parte importante do vermes também, recebe informações do córtex cerebral lá de cima, pode ser reconhecido como sistema cérebro-cerebelar. Para a gente tentar entender de uma forma mais simples,
a anatomia macroscópica do cerebelo. Cada uma dessas partes a gente vai estudar um pouco mais na frente. Aqui é uma outra imagem que a gente tenta é, mostrar essas estruturas, como na imagem anterior. Macroscopicamente, ele contém duas grandes estruturas: o cerebelo, o vérmis, que é essa porção medial do cerebelo que tem suas subdivisões. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. E é lateralmente circundado pelos hemisférios cerebelares, tá? E quando a gente fala de faces do cerebelo, a gente vai estudar a anatomia do cerebelo, a gente vê que a anatomia do cerebelo, o cerebelo é dividido em faces. São três grandes faces e a classificação dessas superfícies baseia-se nas relações anatômicas que elas estabelecem com as outras estruturas. Ela é muito intuitiva, por exemplo. A primeira face aqui do cerebelo é a face tentorial. E adivinha, ela vai ter uma relação com a tenda do cerebelo, tem uma porção superior do cerebelo. E, e onde é que ela é importante, geralmente? A gente dá de cara com essa face, geralmente numa abordagem supracerebelar infratentorial. Ali, quando a gente vai alcançar, geralmente, região da pineal, tudo isso a gente vai pela face tentorial do cerebelo. Já a porção inferior, que se relaciona com o lobo occipital, adivinha o nome dela? Face suboccipital. Então, é, é, é muito intuitivo a classificação dessas faces, tá? Ela está localizada geralmente abaixo e entre os seios transversos e sigmoide. E geralmente ela é exposta, a gente vai ver muito isso no Moldrini, na craniotomia suboccipital, tá? Além disso, tem a face anterior do cerebelo, que a gente considera a face anterior, que é a porção petrosa do cerebelo, aquela que vai estar relacionada com a parte petrosa do osso temporal, tá? E ela é exposta geralmente naquelas cirurgias que a gente vai acessar um ângulo ponto cerebelar, a gente acaba espatulando a região petrosa do cerebelo para expor a região do ângulo ponto cerebelar. Então, falando um pouco agora de cada uma dessas faces, a gente começando pela face tentorial, ela é a mais regular de todas as superfícies, então a anatomia dela muda muito pouco, tá? E assim, o que a gente tem que lembrar dos cerebelos é que os cerebelos geralmente ele contém muitas fissuras que vão delimitar, que vão definir o limite das regiões. Nessa região, por exemplo, o limite entre o vermes e o cerebelo geralmente é delimitado por uma fissura. O limite entre o cerebelo e o mesencéfalo é delimitado por uma outra fissura. Então, a gente não pode confundir as fissuras cerebelares, intracerebelares, com as fissuras que separam o cerebelo do mesencéfalo, como a fissura mesencefálica, cerebelo mesencefálico, as fissuras cerebelo contínuo e a fissura cerebelo-medular, tá? São três grandes fissuras que separam essas regiões e um pouco mais na frente eu falo também a importância dessas fissuras, tá? Então aqui a face tentorial a gente consegue ver uma região mais regular e a gente tem que lembrar que a transição entre o vermes, que é essa posição, essa região mais central do cerebelo, para os hemisférios, ela é muito sutil. Então a gente acaba não vendo uma grande fissura aqui determinando essa diferença, tá? Então, como eu falei anteriormente, a superfície tentorial, ela enfrenta-se conforme a superfície do tentório, tá? Então, aqui a gente vê as subdivisões do vermes nessa região, tá? Então, aqui a parte mais anterior é geralmente chamado de, mais anterior superior é geralmente chamada de ápice do vermes, tá? Além disso, nas outras porções dessa região é o cúmen, o declive e o pólen, tá? Já a porção na porção hemisférica do cerebelo, na fase tentorial, ela é dividida em algumas partes, como lóbulo quadrangular, lóbulo simples, lóbulo semilunar superior, tá? E aqui lembrando aquela fissura primária que a gente viu, dividindo em porção anterior e porção inferior, e aqui uma fissura também pós-clival que a gente chama, tá? Que divide o lóbulo simples e o do lóbulo semilunar superior, tá? E a superfície ou suboccipital, como eu falei anteriormente, ela está localizada abaixo do seio transverso e geralmente inferomedialmente ao seio sigmoide. Ela já não é tão regular quanto a superfície tentorial, tá? E a foice do cerebelo ela se estende da superfície tentorial lá de cima, lá no anterior superior,
até a parte inferior da superfície suboccipital na linha média, né, onde ela vai se prender lá embaixo, até dividindo um pouco esse cerebelo na fissura medial dele, tá? Então aqui, sempre lembrando que a gente vai dividir em porções verminianas e porções hemisféricas, tá? Então aqui as porções do vermes que a gente tem acesso pela face suboccipital é o fólio, o túber, a porção, a pirâmide, tá? Geralmente a úvula e a porção hemisférica dele. Geralmente a gente tem acesso aos lóbulos semilunar superior, semilunar inferior e o lóbulo biventral, tá? Aqui nessa região a gente também tem acesso a, a estruturas ovoides aqui na região da linha média, que são proeminentes, tá? A gente chama de tonsilas ou amígdalas cerebelares, tá? Geralmente elas são localizadas inferomedialmente, elas se unem aqui, esse espaço entre elas é chamado de valécula, e elas se unem ao cerebelo através dos pedúnculos tonsilares, tá? E qual a importância da gente saber essa valécula? Geralmente essa valécula, a gente abre essa região das tonsilas, essa valécula dá acesso ao quarto ventrículo, como a gente vai ver um pouco mais na frente. E agora falando um pouco da face petrosa, ou a face anterior do cerebelo, não achei uma foto de espécime que tivesse tirado o tronco cefálico, mostrasse ela de frente, tá? Só um adendo, todas essas fotos foram retiradas do artigo do Dr. Clayton, que foram feitos no nosso laboratório de microanatomia e microcirurgia. Vou mostrar um pouco mais na frente nas referências, tá? Então, geralmente a face petrosa está relacionada à face posterior do osso petroso e ela é retraída para expor a petrosectomia anterior nas abordagens retrossigmoides, tá? Aqui, aqui não vai dar para ver, eu tentei botar uma outra imagem para a gente tentar entender, uma imagem já mais ilustrativa do que espécime, tá? Então, aqui o vermes ele contém um sulco longitudinal profundo, que é a incisura cerebelar anterior, que circunda a fase posterior do tronco cerebral e o quarto ventrículo. Então, lembrar que o quarto ventrículo está mais ou menos aqui nessa região, e ele, na porção mediana, ele que divide ele que separa o cerebelo na função anteromediana, né, separa o cerebelo do tronco cefálico, tá? Então a superfície petrosa geralmente é mais a porção hemisférica, porque na parte mediana central está o quarto ventrículo, tá? Então, como eu falei, os hemisférios são separados aqui pelo quarto ventrículo. E as partes verminianas rostrais geralmente incluem a língula, o lóbulo central e o cúmen, tá? Língula, lóbulo central e o cúmen. Ah, enquanto as partes caudais contém aqui mais embaixo, contém um nódulo e a úvula. E a parte hemisférica ela é composta principalmente pelas asas do lóbulo central, aqui anteriormente, tá? Pelo lóbulo bivente, que a gente também vê na abordagem suboccipital, mas existem alguns outros lóbulos que a gente não consegue ver aqui. Lóbulos simples, lóbulos semilunares superior e inferior, além das amígdalas e do flóculo, que são vistos aqui embaixo. Eu não consegui uma imagem melhor mostrasse uma visão mais anterior. Quando a gente sai um pouco dessa anatomia da superfície e fala um pouco dos núcleos profundos, é importante a gente conhecer esses núcleos para a gente tentar analisá-los nas nossas abordagens. Antigamente, acreditava-se que as excisões herminianas não causariam problemas nenhum para o paciente, mas a gente já sabe que hoje lesões do núcleo denteado, dos núcleos interpolados ou interpostos, são poliforme gorduroso, os núcleos fastigiais podem trazer algumas consequências neurológicas para esse doente, tá? Então, para a gente entender aqui, a substância cinzenta do cerebelo é formada pelo córtex cerebelar, que é essa região mais escura aqui, em formato de algumas folhas aqui, além dos núcleos profundos do cerebelo, que são de medial para lateral, são os núcleos fastigiais, os núcleos interpolados, que é embuliforme núcleo globoso, e o núcleo denteado, tá? Falando um pouco de cada núcleo, de medial para lateral, os núcleos falangiais encontram-se na profundidade do vermes, tá? E ele se relaciona funcionalmente com a zona medial do córtex cerebelar, essa região mais mediana aqui. Lateralmente ao núcleo falangial, a gente tem os núcleos interpolados, emboliforme globoso, que é já na zona paravermal intermediária.
O maior núcleo que a gente tem aqui profundo do cerebelo é o núcleo denteado, tá? Ele é o maior núcleo do cerebelo, maior quantidade de substância cinzenta aqui na profundidade. Ele está relacionado profundamente aos hemisférios laterais do cerebelo. Então, nas abordagens dessas regiões, a gente tem que ter cuidado para não tentar não lesar esses núcleos profundos. Aqui a gente entendeu o cerebelo na sua anatomia macroscópica, superficial e profunda, ou microscópica profunda. A gente tem que entender um pouco também das relações do quarto ventrículo. Nada mais é do que uma cavidade em forma de tenda. A gente pode ver aqui, localizado na linha média ventral do cerebelo. Então, como eu falei para vocês, o quarto ventrículo acaba separando aqui o cerebelo na linha média, na função mais anteromedial do tronco cefálico, tá? Que é dorsal, a ponte, a medula, e medial aos pedúnculos cerebelares. O cerebelo, ele pode ser dividido em algumas partes, como o assoalho do cerebelo, que é essa porção posterior aqui da ponte, que a gente chama de fossa romboide, tá? E o teto do cerebelo, que pode ser dividido em parte superior do teto cerebelar, parte superior do teto cerebelar, parte inferior do teto cerebelar, todos eles divididos por uma estrutura chamada faxíngeo, que é a estrutura mais proeminente desse cerebelo aqui, tá? Lembrar que o cerebelo, ele se comunica lá em cima com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral e se comunica aqui embaixo através de dois forames, um medial, que é o margem de, e dois laterais, que são os forames de luz, que eles vão se comunicar com o espaço inferior ali e os excessos laterais, tá? Então, aqui falando um pouco aqui da anatomia do quarto ventrículo, o ápice do teto do quarto ventrículo é o faxígeo, tá? E ele vai acabar dividindo, como falei anteriormente, em parte superior e parte inferior essa estrutura, tá? Então, aqui, a porção superior desse teto do quarto ventrículo. Na porção superior do teto do quarto ventrículo, a gente tem o véu medular superior, como eu tentei também trazer uma imagem ilustrativa mostrando essa região, tá? É, não consegui nenhuma espécime que mostrasse uma imagem boa, tá? E a gente tem que lembrar que as superfícies externais aqui dessa região estão associadas às fissuras entre os cerebelos e as regiões do tronco cefálico, como eu falei anteriormente. Superiormente, fissura do cerebelo mesencefálico, fissura cerebelo contínua e fissura cerebelo medular. E qual a importância da gente saber disso? Qual a importância da gente saber disso? Tá? É que em cada região dessas fissuras há um grande vaso que existem estruturas neurovasculares importantes. Por exemplo, a região a fissura é, cerebelo mesencefálica, que é a fissura superior, está relacionado com a artéria cerebelar superior e aos nervos cranianos, terceiro, quarto e quinto. A fissura cerebelo contínua relacionada com a AICA e aos nervos sexto, sétimo e sexto, sétimo e oitavo, e a fissura cerebelo medular relacionada com a paica, artéria paica, e com os nervos baixos do crânio. Então, falando um pouco aqui são imagens de espécimes que eu tentei trazer para mostrar o teto superior do quarto ventrículo, tá? É, Então, a superfície externa das estruturas que compõem essa fissura cerebelo-mesencefálica contém a parte superior do teto do quarto ventrículo, que é essa região aqui, tá? Que é constituída pela língula, aqui a gente não consegue ver, mas aqui a gente consegue nessa segunda imagem, ela é constituída pela língula, pela superfície rostral dos pedúnculos cerebelares médios, ou superiores, desculpa, e pela superfície rostral dos pedúnculos cerebelares médios, tá? A parede externa dessa fissura aqui, ela é composta pelo cúmen, talvez aqui a gente consegue ver, aqui, pelo cúmen e pelo lóbulo central. Essa aqui é a superfície mais cranial dessa região. É uma anatomia bastante difícil, aqui eu vou tentar explicar cada imagem para vocês entenderem melhor. Aqui nessa primeira, uma parte do cúmen ela foi ressecada para tentar expor o lóbulo central, como a gente consegue ver nessa imagem, tá? Com suas asas na borda posterior da, da fissura cerebelo-encefálica. Lembrar que aqui geralmente tem relação com a artéria cerebelar superior,
tá? Bom, aqui já nessa segunda imagem, a porção direita aqui da borda posterior da fissura mesencefálica foi removida. E aqui o que a gente consegue ver medialmente, a parede anterior da fissura é composta pela língula, posteriormente e lateralmente pelos pedúnculos cerebelares superiores, tá? O nervo troclear, ele geralmente se origina aqui abaixo do folículo inferior. Isso eu vou mostrar um pouco quando a gente for falar de assoalho do quarto ventrículo, tá? O que é importante a gente entender é que o quarto ventrículo é delimitado pelo o pedúnculo cerebelar médio, não forma as paredes do quarto ventrículo, é delimitado superiormente, no teto superior, pelo pedúnculo cerebelar superior, e inferiormente pelo pedúnculo cerebelar inferior. Já essa última imagem aqui, ela já mostra um pouco do assoalho do quarto ventrículo com sulco mediano, porção inferior do quarto ventrículo mostrando a região nodular e, e um pouco das tonsilas e do véu medular inferior, isso que eu vou falar no, quando falar de teto inferior do quarto ventrículo, tá? Que é nessa imagem aqui. Então, a parte inferior do quarto ventrículo, ele estende ventralmente, caudal ao fascículo, aquela região lá em cima que eu tinha colocado na última imagem, e vai se fixar aqui nas bordas laterais do assoalho, tá? Que é o assoalho do quarto ventrículo, a gente vai entender um pouco mais na frente quando eu falar dele. A superfície ventricular ela possui uma região cranial formada pelo nódulo e pelo véu medular inferior. Então, a porção cranial do teto inferior do quarto ventrículo é formada pelo nódulo e pelo véu medular inferior, tá? E uma porção caudal que é formada pela tela coroide mais aqui embaixo, como a gente consegue ver nessa primeira imagem, tá? Então, a gente vê que o véu medular inferior, essa regiãozinha assim, aqui, é, ele se funde medialmente com a superfície ventricular do nódulo e representa o remanescente, geralmente, daquele lóbulo floco nodular lá do cerebelo primitivo que eu mostrei lá atrás. E essa tela coroide aqui, como a gente já deve ter ouvido falar bastante, principalmente no acesso tela velar, ela nada mais é do que duas membranas praticamente transparentes que formam a parte caudal do teto inferior do quarto ventrículo, tá? Ah, ela também representa a parede inferior aqui dos excessos laterais dessa região. Tentar explicar um pouco das imagens aqui. A primeira imagem, a gente vê que a tela coroide ela tem uma abertura aqui na região mediana, para o espaço external, que a gente chama de forame de imagem D, tá? Medialmente, para a gente poder ver essa tela coroide, a gente tem que acabar rebatendo as tonsilas, tá? Que a tonsila está rebatida e a gente acabou vendo a tela coroide de uma forma mais fácil. Nessa segunda imagem aqui, a medula ela foi removida, tá? Que é a porção mais inferior já. A medula foi removida, assim como a tela coroide e o plexo coroide. E aqui a gente conseguiu expor os polos superiores das amígdalas, a gente consegue ver aqui, tá? E o véu medular inferior. Aí nessa terceira figura aqui, a tonsila foi retirada para a gente expor melhor o véu medular inferior, tentar entender um pouco mais a anatomia dessa região, tá? A gente percebe que apenas a porção superolateral aqui da tonsila ela é fixa, tá? Que é a única parte aqui, ó, que ela foi dissecada. Isso é importante também quando a gente for fazer uma tonsilectomia cerebelar para tentar fazer um acesso telovelar. Bom, tentando também explicar um pouco do recesso lateral e do plexo coroide, os recessos laterais aí nada mais são formados pela junção do teto com o assoalho do quarto ventrículo, tá? O teto inferior do quarto ventrículo com o assoalho do quarto ventrículo, ele vai estendendo-se lateralmente abaixo dos pedúnculos cerebelares e abrindo-se, ele se abre através dos forames de Luschka aqui lateralmente para o espaço externo, tá? Que a gente consegue ver é, o plexo coroide, a gente vai ver, tem uma imagem um pouco mais na frente para tentar entender a anatomia do plexo coroide. Ele geralmente tem uma forma de L aqui, tá? Ele é formado por duas franjas, geralmente em forma de L. Os segmentos mediais aqui do plexo coroide estendem-se do nódulo, né, que é a porção caudal do teto inferior do quarto ventrículo, até a região do forame de imagem D, tá? E os segmentos transversais ou laterais, eles projetam-se até os excessos laterais para a área do ângulo ponto cerebelar, que é essa região aqui, através do forame de Luschka. Então, para a gente entender um pouco aqui do assoalho do quarto ventrículo, tá? É, a,
a região do assoalho do quarto ventrículo, essa região que a gente chama de fossa romboide, tá bom? Geralmente tem uma forma de diamante, vou botar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor, e a gente vai entender cada uma dessas estruturas agora aqui, tá? É, ele é dividido em três grandes partes: parte contínua, parte juncional e a parte medular, tá? Essas são algumas estruturas aqui importantes, por exemplo, o sulco mediano do assoalho do quarto ventrículo, o sulco mediano do quarto ventrículo. Ele divide o quarto ventrículo em duas porções laterais, tá? Além disso, existe um outro sulco importante aqui, que é o sulco limitante. Ele separa cada metade do assoalho do quarto ventrículo em uma região mediana, que a gente chama de eminência mediana. Então, aqui o sulco limitante, tá? E uma região mais lateral, que a gente chama de área vestibular, tá? Indo um pouco mais na eminência mediana aqui, a gente tem o folículo facial de cada lado, como eu falei anteriormente, que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Um pouco mais para baixo aqui existem dois triângulos, que é o triângulo do hipoglosso e o triângulo vagal, tá? E aí algumas outras estruturas aqui importantes, a área posterior mais para baixo, aqui o limite inferior do assoalho do quarto ventrículo, que é o óbex, tá? Algumas desobstruções do óbix aqui a gente pode dar algum grau de seringomelia e a gente vê em alguns casos de aracnidite do óbix, por exemplo. Então, dando zoom aqui na região do assoalho do quarto ventrículo para a gente entender melhor, tá? A gente consegue ver de uma forma melhor o sulco mediano do quarto ventrículo. E a gente vê aqui a estria medular, ela atravessa o assoalho ao nível geralmente do recesso lateral, geralmente para cá é, vai dar acesso à foramen lústica e por onde a saída do plexo coroide. Então, para a gente também entender um pouco melhor, achei essa imagem na internet, tá? Que ele nomeia cada uma dessas estruturas, tá? Por exemplo, o número 1 aqui é a iminência medial, que então a gente já sabe que o número 2 aqui seria o suco limitante. Número 3, na verdade, que é essa região aqui, seria mais ou menos aqui, tá? Esse 2 aqui ele botou como fossa romboide, que nada mais é do que essa porção posterior da ponte, que forma grande parte da assoalho do quarto ventrículo. Número 4 a gente vê o folículo facial. Número 5 fóvea superior. Número 6 o sulco mediano posterior, o sulco mediano do quarto ventrículo, tá? O 7 nada mais é do que a área vestibular, que é separado por aquele sulco limitante das estrias medulares. O 8 são as estrias medulares. 9 fóvea inferior. E aqui os triângulos embaixo, o trígono do hipoglosso, o triângulo do vago, o trígono do vago. Número 12 o óbex. Lembrando que aqui também tem área por extremo, que não foi mostrado nessa imagem. Então, aqui é mais um algo a mais. Eu sei que essa parte de anatomia é bastante difícil. Tentei trazer uma forma mais didática, já que a gente tem residentes do primeiro ao quinto ano aí na aula. Então, o acesso televelar, na verdade, foi a abordagem mais comumente usada para acessar a região do quarto ventrículo aqui, do recesso lateral, e ela envolvia a divisão do vermes na superfície do hospital, e às vezes era necessário remover uma parte do hemisfério cerebelar para dar acesso a essa região. Existem algumas complicações desse acesso, por exemplo, o mutismo cerebelar pode acontecer após a ressecção de tumores cerebelares, tá? E aí, com os avanços na microcirurgia, esse acesso acabou se popularizando mais, ainda continua sendo um grande desafio neurocirúrgico, que com certeza vale a pena uma revisão da anatomia sempre que for tentar estudar. Não daria para eu tentei trazer mais imagens aqui das partes do acesso telovelar, tá? Então, como a gente vê aqui na primeira figura, a gente vê as regiões da tonsila, protegendo a região da valécula. Geralmente é o lugar onde você vai entrar. Então, aqui na figura 2 as tonsilas foram removidas para poder ter acesso ao véu medular inferior, tá? Foi aberta uma incisão aqui no véu medular inferior. A gente vê aqui já o assoalho do quarto ventrículo, submediano posterior do quarto ventrículo, tá? A gente tem acesso a lesões localizadas nessa região. Uma outra abordagem também se popularizou bastante com a microcirurgia foi a abordagem reto-sigmoide. Geralmente, também aqui não vou dar uma aula de acesso ao reto-sigmoide, que isso demandaria uma aula também bastante intensa e completa, mas só para a gente entender
que ela se relaciona com a superfície peitoral do cerebelo. Geralmente a gente usa esse tipo de acesso para abordagem de schwannomas, meningiomas da região pedroclival, ou schwannomas do é, oitavo, e algumas outras lesões aqui, metástases, tudo isso, tá? Então, para a gente entender, eu fiz uma analogia aqui, que a conversa de hoje é só a ponta do iceberg, existem muitas outras coisas para a gente conversar, das abordagens supracerebelares e infratentoriais, lembrar das saídas, eu falei um pouco naquelas fissuras dos pares cranianos, mas lembrar também dos pares cranianos, que são alguns marcadores anatômicos, principalmente o quarto nervo, tá? Que marca ali a região superior do teto do quarto ventrículo. Lembrar que ali tem estruturas vitais, ponte, bulbo, e lembrar aí toda uma vascularização bastante complexa, seja ela arterial ou a drenagem venosa nessa região. Então, usei como base principalmente o róton e esse nosso artigo aqui, publicado pelo Dr. Clayton, juntamente com os nossos chefes, Dr. André e Dr. Henrique, que usou fotos de espécimes do nosso laboratório de microcirurgia. Algumas imagens ilustrativas eu peguei do site do Kinham, que era isso.